Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Pastéis de Marketing, o novo podcast sobre marketing para todos os marketeers e em especial para os One Man Marketeers. Eu sou o Diogo. Eu sou o Ricardo. E começamos esta semana já com as notícias sobre um tweet que mandou de facto dois programadores para o desemprego. Não, o tweet aliás que mandou a senhora que tweetou os programadores para o desemprego, certo, Ricardo? É verdade. Parece que numa conferência de programadores, uma das programadoras que lá estava a ouvir dois comentários meio sexistas ou totalmente sexistas de dois programadores que estavam atrás dela, postou um tweet com uma fotografia e sobre o comentário e a coisa acabou por correr mal, ou bem, não sei, e ela foi para a rua. Isto de facto é engraçado, é engraçado que não tem muita piada, não é? Mas que a importância de que um tweet tem hoje em dia já, não é? Será que é assim em Portugal? Não, em Portugal, já falámos também um bocadinho sobre isso, Portugal não tem muita expressão a nível do Twitter, tem expressão a nível das redes sociais, mas o Twitter não é ainda uma rede social com essa relevância, se bem que acho que se fosse uma figura pública em Portugal que fizesse um post sexista, racista, do que género se for, teria a sua importância. Pois, porque já nos Jogos Olímpicos, de facto, aconteceu com os comentários racistas, onde foi anulada a participação dos atletas. De facto é algo controverso, aliás, porque é uma coisa que é pública, não é? Quando fazemos o Twitter, muito ao contrário do Facebook, quando fazemos um post, fica público para toda a gente, ou praticamente para quem tem um perfil público, fica público para toda a gente e de facto está lá, são os comentários que ficam para a vida e as pessoas veem, não é? Exato, e a relevância que tem, aquela questão. Em Portugal não tem, o Twitter não tem a força que tem noutros países, como os Estados Unidos ou até mesmo países da Europa, se bem que na Europa o Twitter não é tão forte como nos Estados Unidos, mas é a força que tem, a questão da rede social, as pessoas já levam mais a sério, já não é uma brincadeira como se calhar era antigamente na internet, em que tínhamos um nick ou tínhamos um nome mais escondido e que postávamos aquilo que queríamos e não havia grande consequência. Agora as coisas já são, por assim dizer, accountable, portanto, tanto em blogs como tweets, como posts no Facebook, as coisas são mais levadas a sério e já são tomadas em consideração e passam para a chamada vida real, portanto já têm consequências na vida real, como foi o caso deste que foi o despedimento, mas quem diz despedimentos diz processos contra pessoas, por difamação, por outro tipo de comentários que possam fazer sobre elas. Portanto, isso é uma coisa que já está muito mais valorizada do que era antigamente. É verdade. Bem, se quiserem ver então depois todas as notícias que publicamos aqui, que estamos a falar aqui, basta ir aos links que são publicados no YouTube e no nosso blog e estejam à vontade. Passando então aqui uma segunda notícia, portanto, que vai ser então o nosso habitué todas as semanas, que é as imagens, portanto, as marcas, aliás, top of the mind da semana, onde em quinto lugar temos a TMN e a Lidl, em quarto a Zone, Continente em terceiro, Vodafone em segundo e o Mel em primeiro lugar. Não sei se isto surpreende, Ricardo, ou o que é que tu pensas? Não, pronto, este é aquele estudo que é feito semanalmente para controlar um pouco a exposição das marcas nos mídias em geral e da recordação que as pessoas têm sobre essa mesma exposição que as marcas fizeram. Em termos de surpresa não, porque são marcas que estão sobretudo no meio de televisão, que ainda é um meio mais reconhecido e pelo menos relembrado pelas pessoas. E tendo em conta aquilo que estas marcas que estão no top têm feito, à exceção do Lidl, que é aquela marca que também já falámos, mas que me surpreende um pouco, porque se calhar sou eu que estou desatento e que não me apercebi que estivesse com uma campanha muito forte nas mídias de televisão. Tirando isso, todas as outras marcas penso que fazem parte daquele leque de marcas que constantemente estão nos tops de marcas recordadas, com anúncios renovados, se calhar quase semanalmente, nas televisões, e que isso facilitou, obviamente, serem reconhecidas e aparecerem neste top de marcas recordadas da semana. Eu, de facto, por acaso, tenho que admitir que estou um pouco surpreendido, porque estava à espera que o OLX estivesse entre estas marcas, e que teve a semana passada, mas saiu completamente como um top of the mind. É um bocado
Pois é, estranho, realmente também reconheço que o OLX é uma das marcas que tem tido presença forte e recorrente, não tem um anúncio muito longo, mas tem um anúncio curto muito repetitivo, portanto é algo que nós recordamos, inclusive já temos aquela música portuguesa que foi adaptada do Olho ao Robô para o OLX, que as pessoas já acham que já não cantam a versão antiga, já só cantam a versão nova do OLX, portanto é uma das marcas que é francamente reconhecida. E de facto não está neste top, e se esteve na semana passada realmente é estranho, algo aconteceu. Será que eles diminuíram? Será que ligaram para pessoas que não têm televisão? É possível, é possível. Não, mas às vezes isto é importante, porque assim, a forma como os estudos são feitos é muito importante para que os dados tenham valor, porque senão é simplesmente são dados só e não tem, se não for contínuo, ou seja, se as pessoas não são sempre as mesmas, ou mesmo sejam diferentes, se o público a quem estamos a fazer as questões muda muito, obviamente os resultados também vão mudar muito e depois deixam de ter expressão e não se podem analisar semana a semana. Cada estudo é um estudo e não se pode fazer correlação dos dados de uma semana para a outra, porque aí não é uma evolução, é simplesmente opiniões diferentes de pessoas diferentes. Talvez. Não sei se... Pode ser outra opinião. Claro. Acho que de facto isto vai sendo pessoas aleatórias, vai sempre ao encontro do que as pessoas de facto se lembram e pronto, tem o peso que tem um peso para grandes marcas, para pequenas, para os 98% ou os 99% das pequenas e médias empresas, nenhum, não é? Não tem peso nenhum, mas de facto se considerarmos que o LX era uma pequena e média empresa e agora esteve no top of the mind durante algum tempo, pá. É estranho ter saído. Diz? É estranho ter saído. É verdade. Eu não sei qual é a porcentagem. Diz. Não, já agora para terminar, não sei se tens recordado qual era a porcentagem que eles tinham a semana passada, mais ou menos. Não me lembro, mas poderão consultar, sem dúvida, poderá-se consultar. Verificar para ver. Imagens de marca, eles publicam todas as semanas e pronto. E vamos ter então essa rubrica aqui também connosco nos pastéis de marketing. Continuando então aqui à frente, o TweetDeck vai acabar, já foi anunciado. O TweetDeck que se recordam foi comprado pela Twitter. E vai acabar a aplicação móvel e queríamos dar se calhar um conselho, não é? Aqui para uma ferramenta de substituição para quem utilizava o TweetDeck, que para quem não sabe, aliás, o TweetDeck publicava tanto no Twitter como no Facebook, e que para quem utilizava o TweetDeck também dava estatísticas e pronto, e era uma boa marca, uma boa ferramenta de social media. Temos então, Ricardo, alguma sugestão? Não, sim, a sugestão que tivemos a oportunidade de preparar para hoje foi o Hootsuite, que acho que é realmente aquele que mais se assemelha àquilo que o TweetDeck era, porque foi comprado pela Twitter, como disseste, é verdade. Eu pessoalmente não esperava que isto acontecesse, sempre achei que pudesse explorar melhor a aplicação e manter duas aplicações, mas de facto uma empresa ter duas aplicações para uma mesma função torna-se muito redundante e eles se calhar não acharam uma mais-valia e assim terminam o suporte do TweetDeck, terminam. O Hootsuite acho que é uma perfeita plataforma e que substitui bem o TweetDeck, portanto acho que é o melhor conselho que podemos dar para quem usava o TweetDeck ou quem ainda usa o TweetDeck e que tenha ou queira fazer a migração para outra aplicação. Acho que o Hootsuite é a aplicação perfeita para fazer essa transição. Até havia, de facto, já a teoria de que quando o Twitter comprou o TweetDeck que seria uma ferramenta para acabar e para terem, de facto, todo o público do TweetDeck poderem fazer essa transferência para o Twitter e pronto, era só... É questão de tempo. E muito já essa estratégia, ou a teoria dessa estratégia por parte da Twitter. Queria só então, se calhar, acrescentar aqui um mito que ouvi esta semana por Amy Porterfield, que desmistificou este mito, que era se publicássemos posts nos social media, no Facebook, por exemplo,
por outros mídias, portanto, por outros métodos, que se não fossem o Facebook, não é? Diretamente no Facebook, que isso prejudicaria o EdgeRank, ou prejudicaria, portanto, a visualização que íamos ter para os nossos followers e likers no Facebook. Esta semana veio desmentir, ela é autora do livro Facebook Marketing All-in-One for Dummies, mesmo da empresa que costuma fazer os livros for Dummies, não é? E ela foi quem escreveu o livro de Facebook Marketing, e de facto ela veio desmentir que o EdgeRank não seria afetado por publicarmos os posts por outras ferramentas. O Hootsuite, deixa-me só acrescentar, para quem não sabe, tem outras mais-valias que o TweetDeck, que é o facto de poderes publicar no Google+, que costuma muito estar esquecido e que tem uma importância e relevância enorme, e também no LinkedIn, que muitas ferramentas como o TweetDeck não publicavam, não é? Consegue agregar mais. Diz? Estavas a dizer que consegue agregar mais redes sociais numa só plataforma e facilitar, obviamente, a publicação também, muitas das vezes. E eu vejo o Hootsuite como uma plataforma profissional, chamemos assim, de publicação, sobretudo para quem faz gestão de páginas, e ela é muito completa nesse sentido, por isso que acabaste de dizer, porque é a questão de conseguir agregar mais do que, obviamente, uma rede social e permitir a publicação nessas redes sociais todas, sem sair da mesma plataforma. Portanto, acho que é a maior vantagem. Sim, e o facto de dar o link shortener para facilitar, obviamente. Site facilita todas as estatísticas que depois vais obter, não é? Bem, então, continuando aqui, portanto, essa é mais uma das grandes notícias. E outra depois que saiu foi um questionário, não é? Que foi feito aos utilizadores de Facebook. Facebook, exatamente. Em smartphones. E que tirou, de facto, aqui algumas ilações e aqui algumas estatísticas que foram importantes, não é, Ricardo? Sim, eu acho que, para mim, a que eu tirei, que foi, se calhar, a que os mídias pegaram mais, que é a questão de que quem usa smartphones, tanto faz check-in, ou pelo menos vê ou consulta o seu Facebook 14 vezes por dia, o que é um número bastante alto. Se fizermos as contas ao número de horas que a pessoa está acordada, quer dizer, 14 vezes é quase uma verificação por hora, e estes números achei interessante, portanto, o número de vezes que as pessoas num smartphone versus, que eu não sei se este estudo aborda, versus o número de vezes que as pessoas num computador tradicional fazem portanto, vão ver os seus status no Facebook. Eu achei este número muito interessante. E depois, obviamente, aqui os dados relativamente ao público mais jovem, dos 18 aos 24, que tem uma percentagem altíssima de consulta do Facebook depois de acordarem. Ou seja, aqui o estudo fez essa distinção de quanto tempo é que as pessoas vão ao Facebook depois de acordarem, e demonstra que 62%, não é? Não esperam sequer 15 minutos depois de acordarem para pegar no telemóvel e ir consultar o Facebook, o que eu acho que é um número altíssimo, quer dizer, 62% é um valor realmente muito alto. Sem dúvida, é impressionante este facto das 14 vezes, acho que foi 13,8 de média que as pessoas consultam o Facebook, que eu acho que é uma coisa fenomenal. Mas será que isto se adapta muito também ao mercado português? Não, eu acho que sim, o mercado português, sobretudo no público jovem, e que tem acesso sobretudo também a smartphones, acho que é uma realidade. Acho que o número, se não é este, deverá andar muito próximo. Como estamos já a falar, nós, em termos do Facebook, adotámos a rede social muito bem. Da Europa seremos também dos melhores a adotar esta rede social. Nos smartphones isso continua, como é óbvio, e este público jovem, até aos 24, 25 anos, é capaz de acompanhar, o público português é capaz de acompanhar esta média dos americanos. Acredito obviamente nisso. Tá bom, vamos passar então aqui à próxima notícia que temos, que é mais próxima e última, é verdade, que é mais um conselho para lerem, portanto, que é de facto é um artigo de opinião no Imagens de Marca, que depois ficará o link para todos poderem consultar no nosso blog, na nossa página de YouTube, que é sobre se de facto uma empresa deve estar ou não no Twitter, não é?
se vale a pena uma empresa portuguesa estar no Twitter, que é uma questão até que se põe muitas vezes, não é? Sim, no caso das empresas, em particular das empresas, eu, por exemplo, vejo algumas utilidades para o Twitter em detrimento do Facebook. O Facebook permite partilhar, se calhar, conteúdos mais extensos, que a pessoa pode demorar mais algum tempo a ler e perde mais algum tempo com isso. O Twitter serve muito como o sistema que é, portanto, um sistema de mensagens instantâneo, e que deve funcionar assim, de uma forma instantânea. Tem alguns usos interessantes, muito interessantes, para comércio, sobretudo local. Eu vejo isto e pretendo agora a minha experiência, por exemplo, nós temos números das lojas, precisamos de publicar, por exemplo, imaginemos um restaurante, o seu menu diário, acho que o Twitter é uma plataforma muito boa para isso ser feito. Publicar coisas que estão a acontecer no momento. Temos pão quente, ou acabou de sair uma fornada deste produto ou daquele, para manter atualizados, mais do que o próprio Facebook, até porque o Facebook tem portanto, ordena o feed em função daquelas notícias que são mais importantes. Se a pessoa não ordenar em função da hora do dia, ele, por defeito, ordena em função dos posts que são mais relevantes, ou que ele acha que são mais relevantes para nós, e o Twitter não faz isso. Ao não fazer isso, vai-nos apresentar portanto, a mensagem de uma forma instantânea, e para empresas e marcas, sobretudo conceitos de comércio local, eu acho que se pode tirar uma grande vantagem disso. Para marcas... Diz. Para marcas pronto, marcas maiores que se calhar não têm lojas ou têm só o produto no mercado, é também interessante, obviamente, uma presença no Twitter. Isto agora é como todas as redes sociais, estar presente nas mais relevantes torna-se, já não é uma questão, acho que já faz parte, já é natural, já deve ser natural, até porque as marcas devem conseguir controlar a sua exposição nessas redes sociais antes que alguém o faça. Acho que isso também é importante. Mas não pensas que o facto do Twitter ser tão instantâneo e o facto do público português não ter agarrado tanto assim no Twitter, não passamos um pouco o Twitter não passa ao lado, ou seja, o facto de ser instantâneo e as pessoas não estarem lá, não é? E depois de perder toda a informação, todos os followers que tu segues, valerá então a pena? É assim, valer a pena, vale sempre a pena. Agora a questão é do retorno que isso trará. Obviamente um comércio local, o comércio local que eu estava a falar, funciona bem, se calhar no Chiado ou ali na Baixa de Lisboa, funciona muito bem porque temos um público-alvo muito tech, muito público jovem que utiliza as plataformas, gosta de utilizar as aplicações mais recentes e tem Twitter, de certeza absoluta. Tudo bem. Se for numa mercearia, obviamente num bairro mais tradicional português, já terá uma exposição muito menor e terá menos valias. Mas eu acho que está presente sim ou não, sempre sim. Ok. Fica aí então um artigo da opinião no Imagens de Marca. Estejam à vontade para consultarem. E depois têm-nos as vossas opiniões, que também seria bom termos um feedback do que vocês pensam. Vamos passar então ao artigo da semana sobre a utilização de browsers em smartphones. E como é que estes browsers estão? Foi um estudo que foi feito na SMX, que é uma conferência sobre optimização de motores de busca, e foi avaliado também os browsers em smartphone. Pronto, como é que agem, o que é que as pessoas estão à procura, o que é que elas fazem com os browsers e que sites é que visitam. Foi de facto também avaliado essa parte de ter um website responsive ou um website mobile. Sabes a diferença, Ricardo? Não, sei a diferença genérica, mas se calhar seria interessante, pelo menos, falares um pouco sobre essa diferenciação. Exato, portanto, um website responsive é um site normal, não é? Tem um site desktop que se adapta às plataformas mobile. Ok? Quando tu dizes adapta, desculpa, estamos a falar em termos de tamanho dos próprios elementos que a página tem, não é? Exato. Obrigado pelo complemento. É exatamente isso. Portanto, o conteúdo é sempre o mesmo e está sempre, portanto, o site, o URL será sempre o mesmo e então o site é adaptado consoante o tamanho da janela e que depois, então, consoante o tamanho da janela de mobile, vai ser adaptado também, ou seja, não há uma diferenciação se é mobile,
se a visita vem de mobile, se a visita vem de um desktop normal. Ele ele identifica, não é? Quando portanto, o utilizador chega com o dispositivo que estiver, o site identifica qual é o dispositivo e automaticamente faz essa adaptação, ou ele sabe qual é o tamanho de ecrã que tem. Exato. Por aí que ele vai. O site identifica o tamanho de ecrã, o tamanho da janela, e vai adaptar o site a esse tamanho. Okay? Que é o contrário de um website feito para mobile somente. Um website feito para mobile que terá um URL diferente do site normal, de desktop, e que será adaptado só para o formato mobile e que aí sim identifica o dispositivo, se é um dispositivo mobile ou um desktop, e vai reencaminhar essa visita para a versão mobile. A versão mobile, que pelo que o estudo diz, e que já também é conhecido há algum tempo, a Google, portanto, porque este artigo de facto era sobre pesquisa, não é? Sobre a otimização dos motores de busca, para motores de busca, e a Google já por si avalia e dá um melhor rank aos sites que têm uma versão mobile, ok? E há uma diferença, e é a diferença que foi avaliada também aqui, portanto, em experiências feitas, qual foi a diferença de resultados em pesquisas desktop e em pesquisas mobile, onde eles conseguiram ver uma diferença muito grande em termos não de pesquisas genéricas, apesar de também haver uma diferença, mas mais em pesquisas de locais. O que é que isto quer dizer? Que na versão mobile é mais avaliado e tido em conta o local onde a pessoa se encontra, ok? Por exemplo, se fizermos uma pesquisa em casa, o Google, se fizerem google.pt, vai dar pesquisas, vai priorizar as pesquisas em português, não é? E se Desculpa, caiu-me aqui. Sim, mas estavas a dizer, portanto, se as pesquisas forem, no caso do mobile, ele identifica mais, ou dá prioridade mais ao local, não é? Por referenciação GPS e até por referenciação do local onde a pessoa está. Exato. Se bem que no desktop também isso já acontece, portanto, eu pelo menos, eu já tenho... É partilhada a localização, se bem que o computador não tem GPS, mas através do Wi-Fi ele consegue, ou do ISP. Exatamente, do IP. É identificado pelo IP, mas não é identificado, ou não era até há pouco tempo, identificado porque isto com o Google é sempre uma pessoa nunca sabe, não é? Por vezes tem que se ir tirando ilações dos estudos que são feitos, e este é um bom exemplo desse. E é tirado pelo IP e, de facto, é feito a zona, depende da zona onde se está, mas lá está, o IP identifica a zona, enquanto no telemóvel é identificado pela como é que se diz? Pela antena. Sim, okay. Claro, é muito mais preciso. É muito mais preciso. Sim, do que o desktop. Pronto, era só a questão, mas a questão principalmente se estivermos a falar de Androids, não é? Que têm uma informação, que oferecem muito mais informação à Google do que os iPhones, como é conhecido. Pois. Claro, é um sistema operativo próprio, portanto, obviamente também puseram de maneira que facilitasse a passagem de informação para esse lado. Bom, passando aqui, ou voltando um bocadinho também ao estudo que foi publicado, a questão fala, sobretudo, o estudo, que depois poderão, obviamente, usar os links que vamos partilhar para poderem explorar melhor o estudo que foi publicado, mas, sobretudo, a tendência, obviamente, de um aumento muito grande do uso do smartphone para pesquisas, a ultrapassar quase a utilização do smartphone para a consulta das redes sociais, e que é uma tendência que eu acho, em particular, que se vai manter e que será, sobretudo, a tendência dominante nos próximos tempos de pesquisa. Não sei se partilhas essa opinião. Sem dúvida. E uma das coisas que eles de facto mencionaram também é isso, que é a importância, portanto, desta pesquisa, que é já portanto, ao ir ao browser, a pesquisa é já a primeira utilidade que se dá ao browser, ok? E que é algo que também vem neste estudo. E eles dizem mesmo que em 2013, no final de 2013,
eles preveem que cada uma em 3 pesquisas vão ser já mobile, ok? Isto já dá uma importância. Agora, o que é que nós podemos dizer aqui aos one-man marketeers no seu departamento? O que é que esta informação nos diz que os pode ajudar ou que deves... Exatamente. Tu até és, se calhar, mais especialista do que eu nessa matéria, mas só para dar uma lamiré, que é a questão de que em Portugal apareceu o Facebook e as redes sociais e as marcas querem lá estar e controlar a sua imagem, a comunicação, o que é importante e o que devem fazer, e apostaram muito no Facebook e têm empresas a trabalhar para elas para gerirem as suas páginas de Facebook. No entanto, não apostam tanto no CEO e nas pesquisas, ou no motor de busca e na posição que ocupam nos motores de busca. E este estudo mostra um bocadinho isso, que é que tem que se começar a dar alguma atenção aos motores de busca e à forma como nós aparecemos nas buscas ou as empresas aparecem nas buscas. Portanto, a par de uma estratégia de redes sociais que as empresas e os one-man marketeers às vezes têm que adjudicar com uma empresa de publicidade e que lhes trata sobretudo do Facebook, devem começar também a contemplar estratégias de CEO e de posicionamento nos motores de busca, porque são cada vez mais importantes. E se calhar os contactos mais importantes partem dos motores de busca mais das redes sociais, em que temos um contacto mais ao nível pessoal, não é? Um bocadinho mais... Sim, outra coisa que de facto se pode estar aqui, está aqui muito em mente, aliás, é esta parte do local e destas pesquisas locais, mesmo para um departamento de uma pessoa, de um restaurante ou de agências de comunicação, pode ser importante ter um perfil muito localizado, ter essa localização acertada no Google. Portanto, para quem não sabe, a primeira coisa a fazer era ter a morada no Google Places como bem identificada, porque é uma das características de SEO mais tomadas em conta em termos de local, é de facto o Google Places, e se as pesquisas têm um impacto local, pode-se beneficiar muito desse impacto quando as pesquisas são feitas por mobile, não é? Acho que isso acho que é a ação mais importante a tirar deste estudo e claro, naturalmente ter também um site mobile. A versão mobile também ajuda, porque lá está, como tinha dito anteriormente, ter um site responsive não é a mesma coisa que ter um site mobile. E o facto de termos um site mobile, se nos vai ajudar nas buscas, nas pesquisas locais e nas pesquisas mobile, se calhar vale a pena termos um site mobile, nem que seja uma coisa um pouco mais manhosa. Mas sentes isso? É isso que eu te ia perguntar, por acaso não é o tema do artigo, mas já que falaste nisso, do site responsive ou mobile, achas que compensa ter os dois? É bom ter os dois? Ou ter apenas um? Compensa ter os dois, isso sem dúvida, lá está, porque se é uma mais-valia, se te qualificam melhor, compensa sempre ter a versão mobile, assim que é. Ter a versão responsive é bom porque nunca sabes de onde é que vem a visita e mais vale estar precavido para que ela venha dos dois locais, não é? De facto, ter uma versão mobile implica um investimento maior do que ter uma versão responsive, e aí sim teria então, se as visitas viessem mais de mobile e se tivesse um impacto mobile, diria eu, se fosse superior a 40%, eu diria que ter uma versão mobile era bom. Ok, eu falo isto porque, por exemplo, a minha experiência pessoal é o site que eu mais visito em termos de atualização de informação nacional, é o Sapo, e a primeira questão que ele me faz quando eu acedo via smartphone é se quer aceder à aplicação, não, portanto, ao site móvel ou ao site normal, e muitas das vezes eu, para ser franco, uso sempre a versão normal. Não sei se é por estar mais habituado ou por sentir que a versão mobile não traz grandes mais-valias. Sim, é verdade. Muitas das versões mobile, por serem mobile, carecem mais de curtas. Informação. São mais curtas e tens pesquisas e coisas que tu queres encontrar, por exemplo, e dando aqui o exemplo do SAP, sei lá, do horóscopo, ou algo que não seja o core do SAP, e que vais ver a versão mobile e não está lá.
Pois, eu sinto um bocado isso. Sinto que a versão mobile, se calhar lá está, tem mais a ver com o desenvolvimento da plataforma da parte deles, não tanto com a tecnologia, ou seja, até funcionam, teres um site responsive e um site mobile, se calhar a SAP é que não está a conseguir veicular tão bem a plataforma mobile, ou não está a conseguir concentrar a informação que os utilizadores, ou pelo menos eu, procuro. Pelo menos sinto um bocado isso. Não, é verdade. E também o facto de o SAP ser um agregador de muita informação, não é? Portanto, são vários, engloba o público muito geral, não é? Portanto, pode-se procurar vários temas no SAP e não só um tema. Também complica as coisas, não é? O que é que se põe então na versão mobile para aquilo não ficar muito extenso? E o facto de terem investido na versão mobile, aqui o grande erro deles foi terem investido na versão mobile e não terem investido na versão desktop e transformá-la em responsive, que não, em termos de custos, não é um custo assim tão grande, para a SAP pelo menos. Ok. Muito bem, pronto, só para fechar também um bocadinho a questão então do estudo que vamos partilhar e para que depois possam consultar com mais detalhe tudo aquilo que foi exposto no estudo, acho que a conclusão que se tira é precisamente esta, em particular para Portugal, é a questão da aposta em ter, como tu disseste bem, a questão do Google Places, e que por acaso também é o meu exemplo, foi das primeiras coisas que fiz quando fui para a empresa onde estou atualmente, foi referenciar todos os locais no Google Places e realmente notei uma diferença significativa nas pesquisas e na forma como aparecem a nível local, quando faço uma pesquisa no telemóvel, em que aparecemos referenciados acima de outros locais semelhantes a nós, mas que como nós estamos referenciados e portanto a informação é controlada por nós, é muito mais rica, tem fotos, tem outro tipo de informação, acaba por ser muito referenciados em melhores posições, muito melhores posições do que outros locais próximos de nós. Portanto, acho que é um excelente conselho que deste para quem está realmente numa empresa e que tenha comércio, e portanto seja uma empresa que tenha várias lojas ou vários pontos de venda, a referenciação no Google Places realmente melhora a nível mobile e não só desktop também, melhora esse ranking e é muito benéfico, portanto acho que é um excelente conselho e acho que em jeito de conclusão é esse shift que há que ser feito, de passar da aposta de redes sociais para uma aposta de pesquisas locais e pensar mais local e como é que eu vou aparecer e ser melhor localizado nas pesquisas que são feitas nos smartphones, sobretudo em localizações muito próximas de onde estamos. Ok, eu acho que deste tema não esgotámos, mas pelo menos explorámos uma extensa parte e podemos passar à rúbrica, chamemos assim, que é a principal rúbrica do nosso podcast, que é 10 horas em 10 minutos, em que, Diogo, não é? 5 horas de pesquisa de cada um, resumidas aqui em 10 minutos. É verdade. Vamos ver se conseguimos fazer. Estou aqui com o timer e espero que consigamos obter aqui uma resposta e o máximo de informação aos nossos ouvintes. Ok. Não sei se já puseste, se não puseste, olha, carrega no start, estamos então 10 minutos. O tema desta semana é como criar um podcast, porque quisemos também puxar um bocadinho para nós o que era um problema nosso, não é? No fundo, tivemos esta semana basicamente a explorar ferramentas e formas de fazer o podcast e aproveitámos também o tema para explorar e podemos passar então para vocês em 10 minutos como criar um podcast. Mas antes disso, Diogo, o que é um podcast? Porque eu também não tinha a dúvida, eu achava que o podcast era só uma coisa, mas também já percebi que o podcast evoluiu e já não é só isso, não é? É verdade, o podcast foi começou como um add-on do iTunes e da Apple, de começar a ter uns programas onde as pessoas pudessem ouvir um programa ou algo de tempo em tempo e que fosse áudio, sobretudo áudio, sempre foi áudio. E que entretanto evoluiu para mesmo esse programa, um programa online, que todos os programas agora online que são feitos online, portanto programa que seja filmado ou feito exclusivamente para online, terá sempre praticamente o nome de podcast, porque também irá ser publicado nessas redes de podcast. Começou muito com o iTunes. O iTunes foi o que deu mais impacto ao podcast, e que hoje também já inclui podcasts vídeo. Isto aqui aliás, o podcast tem muita funcionalidade de não termos de ver o programa,
essa era a funcionalidade principal, era de podermos fazer alguma coisa e termos a informação, absorvermos informação sem termos de olhar e podermos fazer outras coisas, não é? Portanto, ter aquele conceito de iPod no bolso e estar a ouvir a informação do dia. Tanto que começou até muito com notícias, grandes como o BBC, a CNN, começaram então a fazer os podcasts diários que eram como um resumo de 10 minutos de notícias. Tem informação, exato. Exato, para as pessoas começarem então, enquanto estavam no seu dia-a-dia, a ouvir as notícias quando quisessem, à hora que quisessem. Exato, no fundo era um facilitador áudio. Eu sentia muito como isso e ainda sinto hoje em dia que é muito aproveitado, tanto que os podcasts nacionais mais ouvidos são sobretudo programas de rádio, em que não há qualquer transformação, é simplesmente pôr aquilo num podcast para que torne fácil, portanto, a pessoa poder ouvir offline e fora de tempo, do tempo onde ele realmente aconteceu, porque os programas de rádio são em direto. E começou como isso, mas de facto, e depois veio a era do YouTube, a era milenar é do vídeo, mas como tu dizes bem, os podcasts continuaram e transformaram-se apenas, se calhar na parte do iTunes está-se a adaptar ao vídeo, mas no YouTube isso já acontece, portanto já há programas semanais e diários com atualizações de informação e que depois são, portanto, são explorados não só na parte do vídeo, mas também transpostos para áudio. Está tudo bem aí? Estamos a ouvir aqui uma ambulância. Acho que me vieram buscar mais cedo. Okay. Tenho que sair, peço. Vamos terminar então. Não, mas acho que acho que ainda é aproveitado o áudio, portanto, nos vídeos, acho que ainda, até porque o YouTube tem essa funcionalidade que é transpor apenas o áudio, que é precisamente para facilitar a migração para um leitor de MP3 e a pessoa poder facilmente ouvir offline o programa semanal ou diário que seja feito no YouTube. Portanto, acho que se manteve, o espírito do podcast se manteve, mas acho que agora é sobretudo vídeo e o vídeo é rei. É verdade. O vídeo e nós estarmos agora ao vídeo. vivo, não é? Em direto e em vídeo, exato. Vamos então começar. O que é que será necessário então para fazer um podcast? Temos ainda alguns minutos. Vamos embora, Ricardo. Ok. Então, pegando aqui numa das coisas que tivemos que elaborar e que acho que é essencial, e vou pegar no último ponto que tínhamos aqui agendado, mas acho que até o primeiro, que é a questão de estabelecer um guião. Portanto, definir à partida um guião, definir o podcast primeiro, o público-alvo, para quem é o podcast, definir o tempo de quem é o podcast, definir os elementos que vão estar presentes e que vão contribuir para o podcast, definindo esse público-alvo, qual é a temática do podcast e tendo a base estabelecida, no fundo é definir depois se é semanalmente, se é diário, se é horário. Mas, Ricardo, antes disso, há que definir uma coisa, um tema. Essencial, um tema. Pronto, mas é isso que eu ia lá chegar. É que não consegues definir um público-alvo sem tema, não consegues definir um Não, sim, mas quando eu digo... Sim, eu acho que o tema, eu chamo de tema mais àquilo que é o que todas as semanas há. Eu acho que o primeiro é o conceito. O nosso conceito em particular é temas, lá está, temas que digam respeito a temáticas de marketing e sobretudo vocacionadas ou focadas para o One Man Marketing Departments, que é, no fundo, se calhar 90% dos departamentos de marketing das empresas portuguesas, mas definir aquele core, portanto o público-alvo e quais são os temas que vamos abordar. Para a semana é necessário definir, obviamente, o tema principal. E isso é essencial. Para agrupar esta informação toda, acho que o essencial é um guião, um documento que sirva de base para que todas as semanas se consiga ter no fundo é um script, nós em Portugal chamamos de guião, mas é um script, para que se consiga ter uma linha condutora para que o programa mantenha a homogeneidade, porque senão todas as semanas estamos a fazer coisas diferentes e isso também perde o interesse e é muito disperso. Portanto, foco, sobretudo foco, definir público-alvo, qual o conceito do programa, qual a periodicidade, qual o tempo, quem as pessoas que vão contribuir, definir um script semanal e depois pôr a coisa a andar, que foi um bocadinho aquilo que nós fizemos, não é? Mesmo não podendo estar na forma como gostaríamos de estar, que era presencialmente, mas como estamos numa época festiva... É verdade. Vem essa Páscoa. Está aqui a Páscoa para o Diogo que venera o Satanás não... É verdade.
não, não liga muito a essa época, mas arranjámos esta forma, que depois acho que também é um tema que iremos explorar, que é o uso do Google Plus como plataforma social, mas não só, como plataforma de marketing e sobretudo como ferramenta de gestão. Acho muito, muito interessante. Eu particularmente, porque o Diogo se calhar estava mais dentro disto, mas eu não estava tão dentro das funcionalidades do Google Plus e desta ferramenta em particular, que é o Hangout. Certamente iremos abordar num próximo podcast. E nisto tudo já dei a volta à rotunda e acabei por perder. É verdade. Deixa-me só complementar aqui alguma informação que tu deste. De facto, o tema é muito importante. Eu acho que o tema é daquelas coisas que não só deve ser escolhida porque queremos aprofundar a nossa informação sobre isso, porque acreditem que ao fazer um podcast vão aprender muito sobre o tema, que vão querer falar. E mesmo sendo especialistas sobre esse tema, vão aprender cada vez mais. Podem fazer num formato de entrevista, podem fazer num formato um para um, como estamos a fazer nós agora. Existem vários formatos de podcast, podem simplesmente evitar notícias até. Sejam criativos e façam o que quiserem. Agora, uma coisa é que podemos utilizar, e quero dar também aqui muito uma funcionalidade à criação de um podcast para uma empresa, por exemplo, que é o facto de poderem informar os vossos usuários ou os vossos potenciais clientes de como podem adquirir uma coisa, ou de como, por exemplo, se estão em turismo, podem informar as notícias todos os dias ou todas as semanas sobre o turismo, fazer um podcast onde estão a envolver a marca com os usuários. Isso é algo que é bastante importante e que poderá dar um objetivo mais para empresas. Sim, isso é importante. Desculpa interromper-te, Diogo, mas é importante isso, está a dizer, não limitar o podcast. Às vezes, se calhar já vimos de tudo no podcast e sobretudo são atualizações de informações, mas o podcast tem uma variedade ou potencial de uso totalmente diferente. Pode ser usado para um sem fim de coisas e até vocacionadas para angariar mais clientes e fazer mais vendas. Portanto, podcast de atualização de um produto, de atualização de um projeto de uma empresa, ou para mostrar até que a empresa está na vanguarda de uma tecnologia que é inovadora. Portanto, não é limitativo. Nem sequer tem que ser, desculpa interromper, nem sequer tem que ser vocacionado com o produto da empresa. Por exemplo, o facto de tu fazeres um podcast sobre um tema vai começar a dar audiência e vais começar a ser um especialista sobre esse tema, não é? Exatamente. Quer queiras, quer não, quer que tenhas opiniões válidas ou não válidas, vais falar sobre esse tema e vai ser uma mais-valia para os usuários. Sim, exato. É aquela questão da agregação da especialidade, chamemos assim. Portanto, uma empresa é especialista numa matéria, não precisa falar dos seus produtos, pode falar dessa matéria. Não precisa necessariamente estar a falar dos produtos ou só do produto. Porque a verdade é isso. Criam-se audiências não falando sobre os produtos, mas falando sobre... Olha, eu estou agora falando até de um caso particular. Eu vou comprar casa nova que precisa ser renovada. Então tenho observado imensos podcasts de empresas de montar materiais, etc. E que falam sobretudo na forma como se aplicar os materiais mais do que das próprias características do material. Portanto, em vez de falar da consistência da massa ou disto ou daquilo, falam como aplicar e como usar a massa, e têm uma série de vídeos, tutoriais sobre esse tema e que são muito interessantes, mas que lá está lá o símbolozinho da marca, portanto, ajuda sempre a potenciar a venda dos produtos deles. Se bem que aqui também já estamos a falar de outra questão, não é? Estamos a falar de podcasts, pode-se usar de várias coisas. Os podcasts tutoriais, bom, são podcasts, são tutoriais. Sim. Estou ali naquele limbo. É verdade, no fundo aí podem ser mais tutoriais, mas lá está, é o complemento áudio que como tinha dito, como começou, é esse complemento áudio que fica disponível na iTunes Store ou no compatível de Android, que é Beyond Pod, portanto são outras são ferramentas onde se pode fazer o download desse podcast. Diz? Eu estava a dizer o mercado, no fundo é um mercado chamado a Store, que a Apple tem a iTunes, que tem os podcasts lá, e Android tem o seu mercado também. É verdade. Que ninguém conhece bem, porque entretanto a aplicação que havia de podcasts do Google já não existe, que era o Google Listen, e agora há que encontrar assim, algumas
algumas aplicações que Pois, sejam isso menos para a aconselháveis. semana, por acaso, são dois temas interessantes. Pegar aqui um bocadinho nas ferramentas da Google, porque a Google não só acabou com essa ferramenta, como também acabou com uma que eu particularmente usava muito. A sério? Não era a Listen, desculpa. Não, eu sei. O É a Reader. estás a referir, não é? Eu acho que era a plataforma, ok? Era a plataforma e a Google simplesmente vai, acho eu, que vai levar a cabo o seu extermínio, portanto, e tem sido um buzz muito grande É verdade. em toda a comunidade, não só tech, mas toda a comunidade que usa os feeds RSS, que se pensavam que estavam quase mortos, mas afinal não estão. E o Google Reader acho que era a ferramenta de referência e vai acabar. Mas acho que isto é um tema para a semana. Podemos explorar, temos aqui por onde explorar sem dúvida. ferramentas alternativas, que tem sido Exatamente. muito pedido, não é? Que ferramentas usar. Acho que podemos, na próxima semana, pegar neste tema e explorá-lo. E passar depois para os nossos, obviamente, ouvintes ou visionantes, conforme o caso. Passamos visionantes. Visionantes é bom, é uma boa palavra. Visionantes. É porque espectadores é para um espetáculo. Isto também é um espetáculo. Não é? É um espetáculo, olha para nós e... bem... Okay. Bom, então está definido o que é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, obviamente, sentar numa mesa com um computador, de preferência um Macintosh. Sejam onde quiserem, onde tiverem. Exatamente. E dar início ao processo, que foi um bocadinho aquilo que nós fizemos. É pôr a coisa a andar, porque depois ela está a andar, vai-se afinando. E acho que é um bocadinho por aí. Exatamente. Portanto, definir... Não vale a pena... Exato. Vamos passando aqui um pouco também, já fazendo aqui um segue para a logística, que é de facto o ponto de não vale a pena começarmos logo a apostar em microfones XPTO ou câmaras XPTO logo de início. Há coisas que se têm que ir afinando e as pessoas, e vai-se aprendendo ao longo do tempo como fazer o podcast e da maneira que se melhor adaptar o podcast. É importante fazerem uma coisa que gostem e que seja fácil de falar, não é? Para poder trazer algum valor aos usuários. Então aqui na parte da logística, o que é que nós temos um podcast, agora que já gravámos um fecheiro áudio, não é? Por exemplo, ou um fecheiro vídeo, o que é que fazemos com ele? Ricardo? Exatamente. Pronto, ainda um bocadinho antes dessa parte tem que gravar o áudio, obviamente. Acho eu. Antes um bocadinho. Convém. Mas gravando o áudio será relativamente fácil. Hoje qualquer computador, laptop tem uma câmara embutida com um microfone, portanto essa é a primeira forma, que se pode começar de uma forma amadora que baste, ou então qualquer câmara de vídeo, câmara fotográfica tem um modo vídeo que grava também o áudio, portanto essa será a forma de gravar o vídeo e o áudio e depois permite extrair o áudio. Mas depois de termos o áudio, obviamente temos que o colocar online, porque ele precisa estar online para que as pessoas possam fazer o download do podcast. Das ferramentas que pesquisámos, Diogo, temos aqui várias. Eu a que conheço particularmente, não tive ainda a oportunidade de explorar na sua totalidade, mas é o Podomatic, e depois terão a oportunidade de ter os links para poder seguir. É a que é usada grandemente para depositar os ficheiros de áudio e para depois fazer a redistribuição, chamemos assim, do podcast, mas existem outras. O SoundCloud eu também conheço, mais sobretudo vocacionada para a música, mas é uma excelente plataforma também para distribuir podcasts e fazer o upload dos ficheiros de áudio. Não sei essa de facto foi a surpresa da minha pesquisa, foi encontrar o SoundCloud como... associado a esse tipo de... É verdade. Portanto, que faz todo o sentido, não é? Se pensarmos, mas que nunca tinha pensado no SoundCloud como uma possibilidade de fazer no nosso podcast. Entretanto, tentei, porque aqui o podcast é muito importante, é o RSS feed também, não é? Uhum. O RSS feed vai ser o feed que vai puxar... vai manter atualizadas as pessoas e que vai depois... Exato, vai empurrar o fecheiro, esteja onde o fecheiro esteja, para as outras redes, não é? Vai ser sempre por RSS feed, e se não tivermos o RSS feed do SoundCloud, não conseguimos fazer isso. Isto está numa inscrição tem que se inscrever para fazer um podcast.
mas mediante essa inscrição, que demorará uma semana, poderão, entretanto, fazer o podcast e, então, entretanto, eles vão-nos dar o RSS feed. O que é bom aqui do SoundCloud? O SoundCloud primeiro, ao contrário do Podomatic, que é de facto a ferramenta mais fácil de utilizar em termos de criação de podcast, porque não se precisa de um site ou um blog para fazer um podcast. Pode-se fazer apenas com o Podomatic, por exemplo, porque eles dão-nos uma página também, não é? Da nossa própria página. Mas aqui o que eu vi de bom, e daí ter aqui como duas grandes referências o SoundCloud e o Amazon S3, foi o facto de ser um serviço que nunca nos vai abandonar. Portanto, é um serviço que vai estar sempre ativo, que aconteça o que acontecer, a Amazon não me parece que vai expirar de um dia para o outro. É isso que eu estava a tentar perceber, porque tens algum receio que a SoundCloud depois como projeto termine e que fiquemos sem... Exatamente. Sem Portanto, os recursos que já fizemos. Se bem que esse medo é um medo que é plausível, se bem que, bom, o SoundCloud acho que já está estabelecido há algum tempo. O SoundCloud é isso, é exato. O SoundCloud, por acaso, é das ferramentas que eu não penso que aparecerá nos próximos anos, não é? Daí ser uma opção aqui de nós podermos fazer um podcast por SoundCloud. Isto porquê? Porque o Podomatic, por exemplo, também tem uma capacidade máxima de 500 megas, ok? De upload. O que é limitativo. Não é? Exato. Portanto, não sei se são mensais, se é vitalício. É capaz de ser vitalício, atenção. Agora não tenho certeza. Mas, de facto, aqui o que se passa é o espaço. Onde é que vamos fazer o espaço de uploads? Porque fazer no nosso site, se nós tivermos um blog, vai-nos limitar bastante. Portanto, vai-nos limitar o bandwidth, que é quando se faz o download, a velocidade que vamos poder expelir esse documento, não é? E depois vai-nos limitar o espaço que nós temos de hosting, não é? Claro. Portanto, e obrigar custos. Exatamente. Exato. E vai obrigar a custos. Custos que, por exemplo, na Amazon S3, eles oferecem 5 GB iniciais, e acreditem que preencherem 5 GB de podcast áudio... são alguns... vai demorar. Se for semanal, vai demorar, ok? E o SoundCloud, que é ilimitado. Tem um limite semanal de uploads, mas vai restabelecendo toda a semana, portanto não tem problema. E claro, se quiserem fazer, então, se tiverem a fazer, lá está, um podcast de vídeo, como nós estamos a fazer, não há outra, não vale a pena por outras ferramentas que não sejam o YouTube. Sim, realmente especializou-se, se bem que eu também sou um grande fã do Vimeo, portanto, acho que temos aqui dois... O YouTube, pronto, mas o Vimeo, não sei, tem qualquer coisa. Pois, o YouTube tem qualquer coisa muito maior que o Vimeo, que será sempre a afiliação ao Google, não é? Sim, exato, e facilita. Tem sempre a facilidade do cross-selling, chamemos assim, dos produtos que tem de um lado e do outro, e facilita sempre muito mais. Por exemplo, neste caso estamos a emitir agora em direto, e o que é neste momento impossível para fazê-lo em Vimeo. Para o fazer, se calhar tínhamos que dar um sem número de voltas e perdíamos imenso tempo. Portanto, aqui está altamente facilitado, porque obviamente o YouTube é um produto da Google, e só isso já facilita em muito o trabalho. Portanto, o Vimeo é muito bonito, mas se dificulta o trabalho, acho que neste momento há que torná-lo o mais fácil possível. Portanto, a segunda parte, e fechando aqui então o segundo ponto, que seria a logística, portanto a questão do armazenamento dos próprios dados que vamos gerar. Deixa-me só dar aqui uma dica, portanto, claro, para quem depois realmente fizer um podcast, e mesmo para nós, algo a adicionar, será sempre as legendas no YouTube, ok? Tem que ter em consideração que o Google vai ler essas legendas e vai ler a descrição, como a descrição do YouTube, como os links que lá tiverem, ok? O Google vai ler isso e vai ser muito importante terem uma legendagem no vosso vídeo, que seja em inglês ou em português, se for os dois ainda melhor, mas sim, isso vai-vos dar visibilidade no Google de tudo o que tiverem escrito. É o mesmo que estarem a dizer, imaginem, o Google consegue ver o que é que lá está, não é? Portanto, consegue absorver, passar a voz
para legenda, em inglês pelo menos. Não sei se em português isto já foi integrado, mas de facto agora estamos a dar, se fizermos ao contrário, se nós dissermos, olha Google, isto é o que nós estamos aqui a falar neste podcast, e por exemplo, se for um podcast em português, como fazer um podcast e com legendagem, acreditem que vão aparecer no YouTube mais vezes. Essa questão é importante, estavas a falar. Eu, por exemplo, eu desconhecia, mas obviamente em inglês isto já está implementado, portanto o YouTube já faz reconhecimento de voz e tenta fazer uma transcrição. Em português não está, obviamente, mas é importante, por isso estás a dizer, porque ele vai referenciar o vídeo conjuntamente com um ficheiro de legendas que tem lá toda a informação que o Google, como não percebe português ainda, não é? Um dia há de perceber. Percebe português, o Google percebe português, atenção, não é? Não, em termos de voz, não transcreve ainda dos vídeos. Mas... Exato. Pronto, dos vídeos. Não, o Google percebe português, já tem o Google Voice em português, portanto isso para lá caminha para que os vídeos muito em breve comecem a ser transcritos diretamente da linguagem das pessoas, portanto, porque já o fazem em inglês, já são quase totalmente transcritos a temática que estão nos vídeos. Ok. Ultrapassando então a parte da logística que diz respeito a todo o alojamento do podcast, passamos à parte mais técnica, chamamos assim, que é a questão da gravação em si e da edição do vídeo. É verdade. Eu tenho a referir que em todos os sites, nestas 5 horas que tive em pesquisa, é impressionante como todos os sites referiam o Audacity, que é um programa de edição de áudio. De áudio, obrigado. E que é um programa gratuito e não houve praticamente um site que eu não fosse sobre a edição, consultar sobre a edição de podcasts e o Audacity não fosse uma solução. É verdade. Tivemos a experimentar, de facto, com uma experiência que fizemos e funciona muito, muito bem, Ricardo. Muito, muito bem. Ok, pronto, parece-me que é a referência sobretudo por isso. Obviamente a comunidade na web, quando se diz respeito a sugere sempre plataformas gratuitas, porque quando se está a começar e não recorrendo obviamente ao download ilegal, quando se está a começar não se tem recursos para estar a comprar um software de edição de áudio que por norma são sempre muito caros. Portanto, esta plataforma, esta aplicação, não é aplicação, neste caso programa ainda, é gratuito, mas é bastante completo e também fácil de usar e penso que por isso é que também seja a referência em termos de edição de áudio. Sim, temos de ter em conta que o usuário que formos atingir, ele vai estar a ouvir isto diretamente nos ouvidos, provavelmente com fones, não é? E atenção, porque lá está, o podcast é algo muito, muito individual, ok? E temos de ter muita atenção à qualidade de som que estamos a dispor ao nosso usuário. Portanto, esta qualidade é muito importante, quanto melhor a qualidade, melhor. E só para referir aqui uma coisa que nós de facto vimos como uma opção, que é se precisarem, se necessitarem de um microfone para fazer uma entrevista, portanto a dois, se tiverem as duas pessoas na mesma sala, não aqui como em Hangout, porque já temos os 2 microfones, mas se tiverem a fazer entrevista com 2 pessoas em sala ou mais, uma das opções que foi avaliada por nós e que até resulta extremamente bem, ficámos bem surpreendidos, não foi, Ricardo? Exatamente. Foi a gravação por telemóveis. O microfone de telemóveis costuma ser, por norma, muito bom. Se avaliarmos, não é? Que falamos todos os dias por telemóvel, que ouvimos as pessoas muito bem. E este sistema, aliás, portanto, quem diz telemóveis diz Android e iPhone. Acho que o Android deu-se melhor, não foi, Ricardo? Sim, naquele caso em particular em que fizemos o teste, funcionou melhor. Isto obviamente varia de modelo para modelo, mas funcionou melhor o teu Android do que o meu iPhone. É verdade. Eu tenho um LG, não é nada demais, mas sim, é um sistema Android, já 4 ponto qualquer coisa, e de
facto. E funcionou bem, conseguiu ser prático. Mas sim, realmente é uma solução super económica, não é? O telemóvel, é verdade, tem evoluído, os microfones de telemóveis têm evoluído, porque obviamente a qualidade das ligações também tem melhorado, então exige-se que o hardware seja melhor. Portanto, não havendo alternativa para andar com microfones portáteis, ou comprar sequer microfones portáteis ou microfones para fazer entrevistas e fazer gravações, o telefone serve em última análise para fazer uma gravação satisfatória, acho eu, daquilo que é o áudio para o podcast. Mas que é importante sim ter alguma qualidade, porque se reduzirmos ao essencial e se realmente queremos fazer um podcast completo de vídeo e áudio, não descurando a parte do áudio, tem que ser algo com qualidade, porque não pode ser só interessante de ver, mas também tem que ser interessante de ouvir e ter alguma qualidade, porque senão, como aqui está escrito, fere o ouvido. É verdade. Essa é uma das questões que não queremos, não é? Não, Bem, estamos aqui a passar um pouco dos 10 minutos, não é? Das 10 horas em 10 minutos, mas é melhor incluirmos a informação completa do que ficarmos a meio. Vamos só passar então um pouco mais à frente. Para a edição de vídeo, uma das ferramentas sugeridas é o Camtasia. Mais uma vez vai estar escrito na descrição do nosso vídeo e no nosso blog. Não há muito a dizer, pois não, Ricardo? Não, do Camtasia, sim, há pouco até falámos um bocadinho antes de começar a gravar o podcast. O Camtasia eu conheço mais como gravação de ecrã e que é muito útil nesse sentido, mas tu já tiveste a oportunidade de usar para edição de vídeo, para fazer a edição de vídeo, e que é bastante completo. Portanto, eu na altura também achei bastante completo. Nunca o imaginei com essa vocação para fazer edição de vídeos, mas parece-me ser um excelente software para edição de vídeo e perfeitamente adequado para a edição de vídeos de podcast. Pronto, e está feito. Agora que temos a importância do som e as ferramentas para fazer o podcast, e agora, Ricardo, queres falar um pouco o que é que se faz a seguir de termos tudo? Já fizemos o upload do podcast para o Podomatic, ou para a SoundCloud, ou para o sistema que utilizamos, e depois? Bom, depois é aquilo que já tínhamos até também falado um pouco ao princípio, que é a questão da distribuição, não é? Temos o nosso produto, temos o produto acabado, que é o nosso podcast semanal, portanto há que distribuí-lo, e há várias formas, não é? O essencial é termos um site ou um blog. Eu, particularmente, neste momento sou mais a favor dos blogs no que diz respeito a este tipo de iniciativas mais vocacionadas a informar, mais dos blogs do que do site, se bem que agora já se confundem um pouco. Portanto, essa é a base, chamemos assim, do podcast. E depois, obviamente, é o iTunes, como plataforma, chamemos de eleição para distribuição de podcasts para as plataformas iOS, portanto iPhones, iPads, sobretudo, mas também para quem tem, obviamente, no desktop o iTunes. E depois, nos diretórios de podcasts que existem, eu não conheço muitos, Diogo, conhecerás muito mais do que eu, mas serão... Basta fazer uma pesquisa sobre diretórios de podcast no Google e vão-vos aparecer variados podcasts. Isto é só para fazer um pouco de espalhar a palavra, para que o Google vos encontre o podcast e avalie o podcast como sendo um podcast. Algo para fazer um pouco, só complementando aqui a informação também, podem utilizar o IFTTT, não sei se conhecem, para fazer um pouco de social bookmark. O que é social bookmark? É espalhar o vosso site, ou neste caso o vosso podcast, pelas redes sociais, que também são avaliadas pelo Google. Que novidade! E o IFTTT é uma ferramenta muito boa, portanto, não sei se conheces, Ricardo. Não conhecia. É muito bom, tens de descobrir. É uma ferramenta que te permite fazer um programa, ou seja, o nome chama-se IFTTT, vou deixar também o site em baixo, claro, nas nossas notas, e o que quer dizer é como é que é? Agora já não está. If this, then that. Ok? Ok. Adoro o Google, não é? Não. Não, é muito... Não, exato. Por exemplo, outra sugestão que podemos dar, obviamente, quando se está a gravar em direto, obviamente
há sempre coisas que acontecem e falhas que não estavam previstas. Mas se estiverem a gravar em direto, obviamente, ter um portátil ligado à internet é sempre algo que ajuda, pelo menos facilita, para que não possamos deixar falhas, não é, na gravação do podcast. Pelo menos a informação fica toda distribuída no mesmo tempo. Mas isso que estás a partilhar, if this then that, isto é uma premissa básica da programação. Conhecia daí. Portanto, se isto acontecer, faz aquilo. Ou... Exatamente. Portanto, é isso, não é? Exato. Se aqui pode-se aliar vários programas, portanto, se o podcast se for feito o upload de podcast, então fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa pode ser a publicação em Twitter, em Facebook, em Tumblr, em WordPress, nos vários serviços que gente nem conhece e que vai fazer uma boa social bookmark, porque vai publicitar o vosso podcast por todo o lado. Então, Diogo, Diz. Exato, é isso mesmo que eu ia dizer. Vamos ter que explorar esta ferramenta, porque este é o tipo de ferramentas perfeito para quem trabalha sozinho. É verdade, é verdade. Este é o tipo de ferramenta perfeito. É fenomenal. Foi um dos programas que descobri há pouco tempo, há relativamente um ano, e que já utilizava para os meus blogs antigamente, e funciona de uma maneira impecável. Eles têm... Diz? Desculpa, não, eles diz. Eles têm informações que podem ser, por exemplo, se o site for indexado, enviar uma mensagem para o telemóvel, se amanhã tiver a chover, enviar uma mensagem para o telemóvel, ou enviar-me um e-mail, ou publicar no Facebook. Portanto, tem várias premissas, várias variantes que podem jogar muito bem juntas, e aconselho a toda a gente a explorar, principalmente os One-Man Marketeers, a explorar este site, porque acreditem que vos vai ajudar no vosso dia-a-dia. Muito bem, parece-me bem. Ok, portanto falámos 10 minutos, então, já passámos? 10 minutos, já passámos. Então fazer aqui um final round-up. Primeiro então definir muito bem o que é o podcast e estruturá-lo muito bem. Depois, obviamente, ter preparado todas as plataformas onde vamos inserir e como é que o vamos inserir. Ter as ferramentas necessárias, obviamente, para fazer a edição e ter um produto minimamente apresentável, o que eu chamo o amador que baste. É preciso que se perceba que é amador, ou seja, não é preciso perceber-se que é amador, mas também não perceber que não é profissional, estar ali no in-between que permite que a audiência fique ligada, e por último distribuí-lo da melhor forma e em todas as plataformas possíveis, referenciando ao máximo tudo, e como disseste, a questão das legendagens do vídeo, a própria descrição do produto ser o mais bem feita possível para que seja referenciada da melhor forma. Tudo isso é importante e, no fundo, continuar semana após semana a fazê-lo e a melhorar, porque eu creio que tudo que é bem feito, mais cedo ou mais tarde, terá a sua audiência e terá cumprido o objetivo a que se propôs no início. Sim, e isto de ter uma coisa que é feita também muito é a transcrição de vídeos ou de podcasts. Lá está, porque muitas vezes imaginem que se fizéssemos um podcast só áudio e só enviássemos esse podcast para o iTunes, o Google não era capaz de indexar este podcast. Portanto, é importante também por vezes fazer uma descrição do que é que está no podcast e do que é que se fala, do que é que foi falado. Há uma boa referência que é o This Week in Startups, por exemplo. Posso deixar também escrito no nosso blog e na descrição do YouTube, que eles fazem mesmo é um podcast, não é? E eles fazem mesmo por tempo, portanto, ao minuto 33, ao segundo 33 foi perguntado isto, ao minuto 34 foi perguntado isto, e são muito específicos nisso. Exato. E assim conseguem ter uma indexação muito melhor do que qualquer outro podcast. Pois, exato, torna-se muito mais útil, porque o Google sabe o que é que lá está dentro, e isso vale tudo. Em termos de pesquisas, isso vale tudo. Muito bem. Diogo, não sei se podemos deixar aqui uma questão, ou fechar com esta questão, que até foi que apareceu na briefing, portanto, chamemos de artigo de opinião do Rui Ventura, que atualmente é o presidente da Associação Nacional de Marketeers, a propósito da Semana Nacional de Marketing, que vai decorrer de 15 a 19 de Abril.
em que põe a hipótese de um governo constituído apenas por profissionais de marketing. Como é que achas que seria? Interessante. Pá, seria fenomenal. E acho que, Também acho que sim. tirando os marketeers de bullshit, que para quem ainda não me conhece, odeio marketeers de bullshit, que são aqueles que dizem e que ficam por aquela, se fizermos isto, se calhar vamos fazer isso. Eu gosto muito de medir as coisas e para mim, marketeers de bullshit, não consigo. Portanto, tirando esses marketeers de bullshit do governo, e conseguíssemos medir e conseguíssemos promover as coisas como deve ser, acho que conseguimos ter um profit muito grande de um governo assim. Pois, o único risco é que os marketeers normalmente são vendedores de histórias e de coisas, e na maior parte das vezes, como tu dizia bem, é um bocadinho bullshit, que é fazemos e acontecemos, o resultado vai ser este, mas nunca ninguém está lá no fim para ver se realmente aconteceu. No princípio é tudo muito bonito, mas no fim ninguém estava lá, portanto corria-se o risco de dizermos que íamos fazer grandes obras, e que íamos dar tudo a toda a gente e que toda a gente ia ficar bem. Conseguimos vender muito bem essa ideia, mas depois... Não quero puxar aqui o assunto muito para o que aconteceu esta semana, onde o Sócrates voltou à RTP1. Não vamos por aí? Não vamos por aí. Outra narrativa, não é? Não quero ir por aí, portanto isto não é um podcast de política ainda. Mas de facto acredito que Sócrates nesse aspecto seja já um líder muito marketeer. Sim, sabes que agora vou partilhar aqui uma opinião pessoal e a partir deste momento deixamos de ter já visualizações. Eu sou um fã do Sócrates, mas não no sentido de obviamente, tudo aquilo que aconteceu e de como ele deixou, obviamente, o país e daquelas coisas que ele tão incorretamente fez, mas do discurso dele e da forma como ele positivamente tenta puxar pelo país. Eu acho que é a parte boa que ele tinha e mostrou-se isso neste retorno que ele teve à RTP, em que ele usa um discurso muito a marketing. Portanto, ele é um vendedor nato, vende ideias e as coisas estão bem e estavam bem, e não fui eu e foi tudo, e consegue muito bem desviar a atenção das coisas negativas e focar sobre as coisas positivas, que é no fundo o que o marketer faz sobre qualquer produto que tenha ou um serviço que esteja a vender, é desviar as atenções de tudo que negativo o produto tem e focar sobre aquilo que é positivo. Portanto, nesse sentido, eu sou um fã do Sócrates. Neste momento, zero. Já está. Foi bom, começámos assim um podcast com 0 visualizações já no final. Não, mas deixa-me só aqui claro. Não quero continuar aqui no assunto do Sócrates, dar a fazer aqui um segue. Falaste que este senhor, não é? O senhor Rui Ventura, presidente da Associação de Marketeers. Diz-me uma coisa, fazes parte dessa associação? Não faço parte dessa associação, porque essa associação tem cotas. E pronto. E aí termina o assunto, ok? Assim termina... Tens porque... por acaso que... Não, sabes porquê? Porque é assim, isto agora é uma opinião muito pessoal, porque é assim, o que é que... A questão é assim, das associações, associações já tiveram... Vai sair alguma coisa? Não. Estamos bem. Não, porque acho que as associações, é do tempo de não haver internet. É verdade. Está bem? Assim como muitas outras coisas. Portanto, quer dizer, eu acho de facto, se houvesse um meetup de marketeers, não sei se conheces meetup.com. Não, estás sempre à frente, Diogo. Mas não? Pronto, tu vais à frente, está bem? Tu é que vais à frente. Pronto, meetup.com são reuniões que se organizam, é um site que organiza reuniões, e tu podes ser um líder, pagas uma cota e, portanto, só uma pessoa é que paga uma cota, mensal ou anual, e podes fazer reuniões na tua cidade sobre um tema, que é para fazer exatamente esse networking e esse feeling de associação, onde podes aprender com outras pessoas no mesmo meio. Há muitos meetups relativamente a startups, por exemplo, em Lisboa.
e WordPress, por exemplo, também. Pá, e são muito bons porque encontras pessoas que nunca encontrarias se não fosse o Meetup. E que veio substituir um pouco essa parte da associação, sem dúvida. Mas uma coisa que também esse networking da associação é capaz de trazer algumas mais-valias, não, Ricardo? Desculpa, que agora não consegui perceber a tua pergunta. O networking que se faz numa associação de marketing, no facto de ter uma associação fechada e onde as pessoas têm que pagar cotas, não vai trazer uma mais-valia para os outros marketeers que lá estão, ou para todos os marketeers que lá estão naquela sociedade fechada, mas uma sociedade onde vais aprendendo e vais estabelecendo conexões. Isto é um bocadinho como aquela rede social nacional, criada em nacional, a Starlight, não é? Starlight, desculpa. Perdão, aquela rede social que foi criada, que era apenas por convite, e que ainda é apenas por convite, e que funcionava um bocadinho assim, ou seja, no fundo era ter as mais-valias de estar dentro de um clube restrito e ter acesso a know-how que só está ali dentro. Mas sinceramente acho mesmo que já não há não tem esse edge, já não tem esse... A funcionalidade ficou mais reduzida. É assim, tem. No momento em que estamos na internet e temos acessibilidade a toda essa informação de todo o mundo, não é? O facto de ter uma associação fechada, se calhar já... já não tem aquela mais-valia, mas também se pensares bem, ainda existem as maçonarias, portanto a maçonaria ainda existe. A maçonaria parte disso, ou seja, estamos lá a partilhar informação que não partilhávamos no nosso sítio qualquer. A internet também não é o posto de toda a informação. Tem toda a informação que pode ser partilhada, mas, por exemplo, imaginemos uma campanha que vai ser lançada que ainda é exclusiva, etc. Ou imaginemos, ou uma ferramenta nova que vai sair e que só poucas pessoas sabem. Normalmente a internet não é o local certo para partilhar essa informação. Se calhar uma associação de marketeers é o sítio certo. Posso partilhar aquilo one-to-one, não é? Portanto, é totalmente diferente da internet. Portanto, se calhar ainda tem mais valias. Eu é que estou aqui a espalhafatar e a dizer que não, mas tem, porque a internet ainda não é o posto de toda a informação. Ainda há muita coisa no lado real, que fica longe, portanto, da plataforma virtual que é a internet. Ainda há muita coisa. Tá bom. Bem, vamos acabar então. Despedimos-nos assim, não é? Um bocadinho com esta opinião de as associações fazem ou não sentido. Se calhar é um tema que ainda vamos abordar, mas pelo menos conseguimos cumprir o guião, que eu acho que foi uma coisa positiva. Portanto, para todos os que estão a ouvir, cumprir o guião pelo menos permite ter um programa estruturado e homogeneizado. Começámos com as notícias, debatemos o artigo semanal e já terminámos as 10 horas em 10 minutos. E pronto, eu acho que foi positivo. O saldo é positivo. O saldo é positivo, sem dúvida. Eu acho que desde que se cumpra o objetivo e desde que tenhamos como objetivo em mente sempre querermos aprender mais com o podcast, acho que o objetivo é sempre cumprido. Sim, eu acho que sim. Concordo contigo. Bem, então, bom, despedimos aqui. Até para a semana. E sim, nos pastéis de marketing. Até para a semana. Até para a semana.